E hoje quero falar um pouquinho sobre o Cavaleiro Branco. Nós falamos aqui na live passada sobre o arrebatamento. Irmãos, eu quero trazer depois uma série de tudo certinho, passo a passo, o arrebatamento, os 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, o Apocalipse é algo assim que o cristão deveria estudar e aprender cada dia que passa. Infelizmente, são poucas pessoas que procuram realmente, de fato, na Bíblia Sagrada, acerca do Apocalipse. Na verdade, meus irmãos, existem, na verdade, irmãos, 4 teorias ou teses, né? 4 4 teses sobre o Cavaleiro Branco. Se você quiser marcar aí, anotar, existe aí 4 teologias, assim dizer, sobre o Cavaleiro Branco, tá? Tem uns que dizem que o Cavaleiro Branco... Alô, Josiane Modesto, paz seja Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida. Tem uns que dizem que o Cavaleiro Branco, irmãos, é o Jesus Cristo, tá? Outros dizem que o Cavaleiro Branco são conquistas militares. Outros dizem que o Cavaleiro Branco é a propagação do Evangelho, tá? Eu fico com a 4ª tese, que o Cavaleiro Branco é o Anticristo. E agora existe a 5ª tese, que estão falando aí que o Cavaleiro Branco é, já sabe, né, gente? Aquele que tem a coroa aí, que matou muita gente em 2021 aí, deve sabe. O pessoal fala que aquilo lá é o Cavaleiro Branco, tem um pessoal falando isso aí. Mas, biblicamente falando, irmãos, eu não encontro base para nenhuma dessas teses, a não ser a tese que o Cavaleiro Branco é o Anticristo. Olha o que diz Apocalipse 7, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada, né, uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui, irmãos, no primeiro selo, porque quando a igreja ela é arrebatada, dá-se início, então, ao primeiro selo, meu irmão. Isso, ao primeiro selo. Apocalipse 6 e 1 abre, então, qual que é o primeiro selo, pastor Rodrigo? É exatamente esse aí, o cavalo branco. Essa primeira tese que eu falei para os irmãos que eles acham que Jesus é o cavalo branco, porque nós temos o cavalo branco também em Apocalipse 19. Tem muita gente, irmãos, que estão confundindo Apocalipse 6 com Apocalipse 19. Muita gente estão confundindo e acham que Jesus é o cavaleiro branco. Sim, ele é o cavaleiro branco, aquele cavalo branco de Apocalipse 19. Mas aquilo lá, irmãos, é uma outra vertente, tá? Uma outra vertente. Tá ok? Uma outra vertente. Isso, Gilberto, tem 2 cavalos brancos. Tem um cavalo branco, né, Gilberto? Que é esse que eu estou falando agora, do Apocalipse 6 e 1. E tem um cavalo branco, irmãos, do Apocalipse 19. Que é o próprio Jesus, vindo para, na sua segunda etapa, para buscar o povo escolhido, para proteger o povo de Israel na batalha do Armagedon. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos.
havendo o cordeiro aberto. Quem é o cordeiro, irmãos? Então, não pode ser a primeira tese que falam que é Jesus que vem, que é o cavaleiro branco aqui em Apocalipse 6, 1 e 2, porque o cordeiro é ele, é Jesus. Como que ele pode estar abrindo o selo e ele sendo do cavaleiro, sendo o cavaleiro branco? Do cavalo branco? Não tem como, irmãos. A cor, porque tem 4 cavalos. Então, o primeiro é o branco, tá? O segundo é o vermelho. Depois nós temos o preto. E depois nós temos o amarelo. Então, cada cor aumenta a intensidade e o poder de destruição do cavaleiro. Olha só, irmãos, cada cavalo, né, aumenta o poder de destruição. O primeiro é o branco. E, se você ler comigo o versículo 2, olha só. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Um arco remete a poder, remete a autoridade. E foi-lhe dado uma coroa. Coroa vem de realeza. E saiu vitorioso para vencer. Ou seja, irmãos, quando acontecer o arrebatamento, a terra aqui vai estar um caos. Um caos. E aí, vai ficar fácil, né, irmãos? Surgir alguém aí que vai trazer uma falsa paz. Tá? Olha só, esse vídeo aqui, que eu fiz, na verdade, né? Eu quero colocar só a parte do cavaleiro branco. Acompanhe comigo. Lá do primeiro selo, a vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro deles abre as portas para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso e que chegará com o discurso de promover a paz no mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. Mas olha o que diz a Bíblia, irmãos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Meu irmão, não começou ainda a grande tribulação, gente. Não, eu repito, não começou ainda a grande tribulação. Nós ainda estamos no princípio de dores. Pessoal, esse negócio de falar que começou a grande tribulação e dar data, isso, irmão, não é bíblico. Tá? Não sabemos nem o dia e nem a hora que vai ocorrer os eventos, mas nós sabemos os sinais. Eu não vou aqui repetir sinais, porque vocês estão careca de saber. Os sinais estão claros, irmãos, e evidentes. Não tem como ter dúvida. O arrebatamento, como eu disse na outra live, não é uma história da carochinha, não. Vai acontecer. Tá? Vai acontecer. Olha o que diz aí a Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Ninguém, de maneira alguma vos engane. Cuidado, gente, cuidado, hein? Preste bem atenção. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Irmãos, olha o que diz o verso 4 aí, ó. Olha só. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso vai acontecer, irmãos, assim que a igreja do Senhor for arrebatada. Certo? Olha só, verso 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Jesus falando, para alguém citando isso sobre Jesus, certo? E agora, vós sabeis o que o detém. Vou repetir isso aqui, irmão, presta atenção. E agora, vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Irmão, vamos ler o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Irmãos, é quando o Espírito Santo tirar daqui a igreja. Aí, o que o detém vai levar a igreja, irmãos, quando ela subir. Aí começa então a grande tribulação. Começa então os 3 primeiros anos da grande tribulação, de paz, na verdade, né? Depois vem os mais 3 anos e meio, onde ele vai se manifestar. Então, olha o que diz o versículo 8. Então, olha bem claro, irmão, não há dúvida. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmãos, é muito forte, né? Entendeu, irmãos? É muito simples de entender, irmãos. Eu não sei como é que as pessoas podem dizer que já começou a grande tribulação. Porque você percebe que as nações estão cada vez mais se fortificando. O dragão vermelho, o Iceman, sabe quem eu estou falando, né? O Homem do Gelo, estão se fortalecendo. O ano, acho que retrasado, eles criaram uma ponte. Até trouxe um vídeo aqui para vocês. Eles criaram uma ponte ligando os 2 países, tá bom? Criando aí uma nova ordem. Pontinho, Moon. Você percebe que há algo se organizando para a chegada do iníquo, para a chegada do anticristo. A Bíblia, irmão, não deixa dúvida. É claro em dizer. Claro que eu respeito aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação. Tem os mésios, né? E os pós-tribulacionistas. Respeito. Porém, eu, particularmente, acredito piamente que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê, irmãos? É só você assistir o meu vídeo. Esse vídeo que eu acabei de rodar aqui inteiro. Irmão, se você assistir ele, só esse vídeo que fala de 7 selos, é terrível. Não se compara. A Bíblia diz, irmãos, que a aflição que nunca houve sobre a face da terra haverá aquele dia, gente. Tá bom? Queria pedir a você, irmãos, que feche o chat aí, vai aqui embaixo aqui, ó, compartilha essa live para nós podermos ranquear ela para mais pessoas, irmãos. É uma live muito importante e nós precisamos alertar o máximo de pessoas possíveis sobre o arrebatamento da igreja e sobre o cavalo branco. Tá bom? Por gentileza, faça isso aí. Faça isso aí. Isso. Faça isso. Meus irmãos,
Por gentileza, faça isso. Deixa o like para poder arranquear esta live para mais pessoas. Olha só, só estamos com 10 likes, é isso mesmo, gente? Meu Deus, muito pouco like, hein? Deixa eu ver aqui. Não, tá com bastante like, muito bem. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 e 13. Preste bem atenção. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta, gente. Então, esses 10 chifres, existe, irmãos, por aí, eu não vou poder me ater a isso, por causa pode restringir a live, que eles querem formar o nosso mundo em 10 blocos poderosos. E esses 10 chifres são 10 reinos poderosos que vão entregar na mão de quem, gente? Do anticristo o poder. Porque, imagina, o anticristo não terá tempo em 7 anos para poder fazer alianças. Então, ele já vai pegar pronto, gente, mastigadinho na mão dele. Esses 10 chifres remete, quem já leu a Bíblia lá em Daniel 2, a estátua lá do sonho que o rei teve. O rei Nabucodonosor teve esse sonho de uma estátua, não foi, gente? A estátua da cabeça aos pés. Nós estamos hoje, essa estátua ela vai até o fim dos tempos, mas hoje nós estamos nos pés dessa estátua, que é a mistura entre ferro e barro. E falta pouco para a pedra esmiuçar os pés da estátua. Esta pedra é Cristo, gente. O tempo está chegando. O tempo está chegando. Para os irmãos entendermos uma coisa. O Cavaleiro Branco, diante do que eu já li aqui, é o anticristo. Não tem para onde. Tá bom, irmãos? Não tem, biblicamente falando, né? Olha o que diz mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Olha o que diz. Porque muitos falam, pastor Rodrigo, o cavaleiro do capítulo 19, então, Não, irmãos. Olha só, preste atenção. Eu quero frisar isso aqui para os irmãos prestar bem atenção. Olha o que diz Apocalipse 19, versículo 11. Presta atenção. E vi o que, irmãos? O céu aberto, eis um cavalo branco. Esse cavalo branco aqui, irmãos, não tem nada a ver com o cavalo branco do Apocalipse, gente. Do Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Ó, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça, que é o próprio Cristo, gente. Os seus olhos eram como chama de fogo. Irmãos, eu estou falando aqui, essa live, baseado na Bíblia. Isso aqui, irmãos, não é sonho meu, não. Tá? Isso aqui não é história. Isso aqui é Bíblia. Bíblia. Tá? Bíblia. E os seus olhos eram como chama de fogo. Olha lá. Ó. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, gente, é muito interessante sabermos que Cristo voltará com a igreja. Essa etapa aqui, irmãos, é aquela etapa em que Cristo voltará com a igreja para poder resgatar Israel. Porque em Zacarias fala que Israel vai clamar por Jesus Cristo. Vai clamar pelo Messias, vai reconhecer Jesus como o seu Salvador. E então, é quando ele chega e a Bíblia diz que ele toca no Monte das Oliveiras. E o monte vai se abrir ao meio. Está em Zacarias, eu não vou abrir aqui por causa do tempo. Tá bom, meus amados? Se você pegar e ler realmente o que vai acontecer na grande tribulação, que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças,
é algo assustador. Só os 4 cavaleiros, os 4 primeiros selos, é algo assustador, irmãos. Assustador. Então, não tem lógica, né, nós falarmos que pode acontecer de passar. Olha, irmão, na minha opinião, é muito remota essa chance, porque é arrepiante o que vai acontecer, irmãos. Olha, veja bem aqui, eu vou soltar um pouquinho o vídeo que eu falo sobre isso. Olha só. Batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante esse período, boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Este cavaleiro, o cavalo vermelho, tem uma grande espada e acredita-se que ela representa o castigo, ou seja, Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. Terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão desta maneira: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. Na cultura judaica, a cor preta simboliza o lamento, a aflição e também a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando Jesus abrir o terceiro selo, meus irmãos. Perceba que ele carrega consigo uma balança que, segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome, pois a balança seria símbolo da falta de alimento e dos preços exorbitantes. Isto significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Para você ter uma ideia, 1 denário era um salário comum para um dia de trabalho. Se você ler Mateus 22, você vai encontrar isso. Então, isso significa que as pessoas gastarão toda a sua renda para conseguir o seu sustento. Quarto selo, o espírito da morte. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele disse: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei. Diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 a 8. Meus irmãos, a abertura do 4º selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população da terra. E grande parte destas pessoas, infelizmente, 1/4 da população da terra, só, Emanati, só o cavaleiro amarelo, da cor esverdeada. Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Uma matemática aí rápida. Suponhamos que nós temos hoje aí 8 bilhões de pessoas, não é isso? Bilhões, 8. Está falando aí que 2 bilhões vão desaparecer da face da terra só com o cavaleiro amarelo, gente. Segundo o que nós vemos na Bíblia, nós estamos nas dores de parto. Então, quando fala tribulação, gente, está falando dos 3 primeiros anos. E será terrível. Porque eu li aqui agora há pouco, deixa eu voltar aqui, eu sei que o tempo já foi embora, só para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, tá? Vamos ler aqui, irmãos, o versículo, ó.
Vamos ler aqui o versículo 6, tá? Ó, e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da justiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ou seja, eu acabei de falar agora há pouco que quando o Espírito Santo de Deus, quando tirar a igreja daqui, que a igreja foi arrebatada, aí sim nasce início a grande tribulação. Tá bom, irmãos? Não faz sentido. Como que o anticristo vai vir ele vai se manifestar com uma igreja aqui, irmãos? Faz sentido? Faz sentido, meus irmãos? Porque aqui nós temos a igreja, nós temos quem aqui conosco? O Espírito Santo, irmãos. Quando a igreja for arrebatada, aí sim. Porque o único que detém o anticristo de se manifestar é a igreja. Né? É a igreja. Porque assim, meus irmãos, quando eu falo que vamos passar pela grande tribulação, eu estou dizendo que vamos passar por esse a tormenta do cavalo branco, gente. Ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, ele vai profanar o templo. Daniel 2, né? É isso, Daniel 2? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha aqui, ó. Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, que é 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Está falando aqui, irmãos, sobre o anticristo, que ele vai se manifestar, gente, depois dos 3 anos e meio. Mas, porém, eu não encontro base bíblica para acreditar que a igreja passará pela grande tribulação. Tá bom? Mas respeito quem pensa diferente aí. Tá bom, meus amados? Espero que essa live tenha aí ajudado aos meus amados. Eu sei que é um assunto complexo. A gente sempre vai fazer lives. Eu gosto da escatologia. A gente vai falar um pouquinho sobre o cavalo depois do vermelho, sobre o preto, sobre o amarelo, e assim por diante. Né? Os selos que vão vir, depois tem as trombetas, depois tem as taças, um por um, tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos lá, gente? Vamos lá? Preparados aí? Ó, eu espero você daqui a pouquinho, à meia-noite, aqui no canal. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro agora, Pai, em Tua presença. Eu quero, neste momento, apresentar, meu Pai, se tiver alguém aqui, Senhor, que está afastado dos Teus caminhos, que ouviu esta palavra, meu Pai, esse ensinamento, ó Deus, que ele possa voltar para Jesus agora. Escreva aí o nome dele, Pai, no livro da vida, com caneta de ouro, Pai. Essa pessoa que está afastada dos Teus caminhos, ou essa pessoa, meu Pai, que ainda não te aceitou como seu Salvador, meu Pai, que ele venha te aceitar, meu Senhor Jesus. Ó Deus, tu venha resgatar esta alma, meu Pai, e trazer para o teu aprisco, meu Deus. Oh, meu Pai amado, olha aí para essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Oh Deus, entra, meu Pai, na causa dela. Entra, meu Pai, na causa dele. Oh Deus, repreenda agora todo mal, do alto da cabeça às plantas dos pés. Nós abençoamos, meu Pai, cada lar, a cada inscrito, a cada moderador, a cada irmão que está conosco aqui ao vivo, meu Pai. Nós oramos em um nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, voltaremos daqui a pouquinho, à meia-noite, com a oração da madrugada, hein? E olha, em breve, nós teremos aí 3 períodos de oração. À meia-noite, às 6 da manhã e às 18 horas. Será bênção, hein?
em breve. Porém, hoje nós estaremos ao vivo à meia-noite com a oração da madrugada. Tá bom, gente? Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Ô, Glória! Ora, beijo no seu coração e até daqui a pouco, no nome do Senhor Jesus. Fui! Meu desejo é te conhecer. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar aqui, vem saciar minha sede, Jesus. Baby